Ei, gente, eu aqui de novo para o nosso terceiro episódio, né, da nossa super novela de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lei de cotas, né? A famosa lei de cotas que eu já falei para vocês que ela na verdade é um artigo lá da lei 8.213 de 91, ou seja, já tem 31 anos, né? Então, quase 31, porque é em julho que ela faz aniversário. Mas a gente vai ter aí um período muito longo e, infelizmente, até hoje, essa legislação não está adequadamente cumprida, né? E aí eu quis trazer para vocês alguns detalhes aqui sobre como funciona isso, porque eu vejo que as pessoas ainda confundem bastante. Então, o que diz esse artigo 93? Que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas reabilitadas ou pessoas com deficiência. Né? O texto lá ainda está na moda antiga, pessoas portadoras de deficiência, mas a gente já faz essa atualização aí, como eu conversei com vocês no nosso primeiro encontro. Então, gente, esse percentual ele vai variar o quê? Conforme o tamanho da empresa. Até 200 empregados tem que ter 2%. Até 300, de 201 até 500 empregados são 3%. De 501 a 1.000 empregados são 4%. E a partir de 1.000 empregados são 5%. Tá bom, Laila, mas como que eu faço a aplicação desse percentual aí? Bom, primeiro de tudo, você vai ter que somar a matriz e filiais. Esse cálculo não é por estabelecimento. Então, você tem que saber, se a empresa tiver 20 unidades espalhadas no Brasil, tem que pegar a quantidade de trabalhadores dessas 20 unidades, somar para eu saber qual é o percentual. Só depois eu aplico, tá? E aí, tem que pensar o seguinte, existem algumas situações que a gente exclui da base de cálculo, que eu vou falar para vocês. O que a gente exclui primeiro? Aprendizes com ou sem deficiência não entram na base de cálculo, tá? Por quê? Porque eles têm um contrato diferenciado, eles não são cargos fixos ali da empresa, então eles não entram nesse percentual. Então, gente, se eles não entram na base de cálculo, também não podem ser considerados para cota, caso sejam pessoas com deficiência, tá? Isso eu tô vendo acontecer muita confusão. O pessoal fala, eu tenho aqui 5 aprendizes com deficiência, então já serve para cumprir a minha cota de PCD. Não serve. Não existe empregado flex, tá? Ou ele é da cota de aprendiz, ou ele é da cota de pessoa com deficiência. Ele não vai cumprir as duas ao mesmo tempo, não. Mas eu já vi procedimentos aí que a fiscalização permitiu que a empresa fizesse essa aprendizagem, até incentivou, né? Porque geralmente a fiscalização gosta muito disso, que é um processo de capacitação ali e de inclusão gradual no trabalho, recomendado pela OIT, por diversos mecanismos. Então, sim, a gente estimula bastante essa aprendizagem, até para compensar a exclusão escolar que houve para pessoa com deficiência ao longo da vida. Então, a gente tem aprendizes com 50 anos ou mais, porque não tem nem limite de idade, justamente para fazer essa compensação da exclusão da vida toda. Só que esse processo é que, às vezes, a empresa está ali construindo um processo de aprendizagem para depois contratar, efetivar essas pessoas como um empregado comum, não mais aprendiz. A partir do momento que ela faz essa transformação do contrato, aí sim ele passa a contar para a cota de pessoa com deficiência, tá? Então não pode misturar as duas cotas, não, e eu tô vendo isso acontecer com muita frequência aí, esse equívoco. E outra coisa, outro grupo que a gente exclui da base de cálculo são quem? Os aposentados por invalidez. Por que isso, gente? O aposentado por invalidez, ele fica ainda, né, com os registros lá. Antigamente CAGED de RAIS, hoje no E-Social. Por que isso? Porque a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva mais, né? Há muitos anos que a legislação mudou. Então, como pode ser revisada a qualquer momento, o INSS pode retornar essa pessoa para o quadro da empresa. Né? Mas enquanto ele estiver aposentado por invalidez, ele não entra na base de cálculo. Por quê? Ele não está ocupando um cargo mais. Ele está lá nos cadastros, mas alguém já está ocupando a vaga dele, vamos assim dizer, né? Então, dessa forma, o aposentado é excluído e o aprendiz também é excluído na base de cálculo, tá? O que mais de característica importante com a cota? Essa cota, gente, ela é flutuante. Então, se a empresa aumenta muito o número de empregados, ela recalcula essa cota, né? Se ela diminui muito, também ela recalcula. E aí, se a empresa tem aquela variação sazonal, às vezes é possível fazer até uma média, né? Isso aí não está explícito mais na nova instrução normativa, mas
a lógica ali para acompanhamento dessa cota é que ela seja flutuante, porque senão seria injusto se isso muda de repente. Por que eu digo isso? Muitas vezes a aprendizagem regular, a gente tem essa fixação da cota pela fiscalização, né? A fiscalização vai lá e fala, não, você tem que contratar 15 aprendizes. E ok, acabou, contrata, porque isso é aquela coisa, tem toda a duração do curso do aprendiz, etc. Na cota de pessoa com deficiência, não, isso flutua. Aumenta a cota, diminui a cota, tá bom? Outro ponto importante que vem nessa lei de cotas é o parágrafo do artigo 93, que fala da dispensa, gente. Não pode desligar a pessoa com deficiência sem contratação prévia de outra pessoa de condição similar. O que isso quer dizer? Eu não posso demitir pessoa com deficiência? Posso, mas antes eu vou contratar outra pessoa. Não precisa ser a mesma deficiência, não precisa ser no mesmo cargo, nem na mesma unidade da empresa, tá? Então, é ser bem tranquilo, mas tem que contratar previamente. Eu contratei uma pessoa 6 meses atrás, ela serve para garantir essa contratação prévia? Não, né, gente? Porque a gente tem bola de cristal, não. Então, assim, é previamente, perto ali do momento em que se vai decidir a demissão de alguém. E se a pessoa pedir demissão, o que eu faço? Eu tenho que contratar previamente? Como que eu vou adivinhar? Não, aí não, né? Essa regra é para o desligamento das pessoas que já estão ali em contrato por prazo indeterminado. Né? Então, se a pessoa pediu demissão, o que a empresa tem que se preocupar? De rapidamente cumprir a cota, não deixar a cota nunca descumprida, né? E aí não tem problema. Aí o que eu falo para as empresas? Você quer ficar tranquilo em relação ao desligamento, ao pedido de demissão? Tenha mais pessoas do que a cota te exige, gente. A cota é o mínimo que a legislação exige. Mas você pode ter um monte de gente a mais, né? E aí, se for desligar, acontecer qualquer coisa, tá tranquilo, não tem problema nenhum em relação a isso. E o mesmo acontece para empresas que têm menos de 100 empregados. Se elas são proibidas de contratar pessoas com deficiência? Não, pelo contrário, né? A gente incentiva que sim. Elas são a maioria das empresas no Brasil. Então, se essa cota se estendesse também às com menos de 100 empregados, a gente teria muito mais pessoas trabalhando. Então, mesmo sem cota, vamos fazer isso, né? Vamos valorizar a diversidade, porque você para e pensa, os seus clientes são todos padronizados? Não, a diversidade está lá fora nos clientes que compram. Então, por que a diversidade não está dentro em quem produz? Isso aí traz novas ideias, muita coisa que favorece o crescimento das empresas. As empresas que incluem de verdade, elas percebem isso. A gente vê vários depoimentos nesse sentido. Nossa, se todas as pessoas que trabalhassem aqui tivessem o mesmo padrão de produção ali, né, e de empenho com as coisas que as pessoas com deficiência têm, ia ser outra coisa aqui na minha empresa. Então, eu vejo isso constantemente, tá? Então, atenção para essa coisa da cota, de como calcular, de não contar aprendiz na cota de PCD, que esses são os recadinhos mais importantes de hoje, tá? Então, me segue lá no Instagram, Laila com H no final, Vilela, tá? E aí a gente vai sempre divulgando e eu vejo vocês no próximo capítulo aqui das nossas conversas. Tá ok? Até logo.